Graça e paz, este é o canal Cristo em Vós e nesse vídeo nós vamos falar um assunto que é muito importante, muito pertinente a todos aqueles que professam o nome de Jesus. Nesse vídeo nós começamos com uma pergunta: pode um cristão verdadeiro perder a sua salvação? O texto que está em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4, até o versículo de número 6, está escrito assim, diz assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública, ou expondo-o ao vitupério. O versículo de número 6, que nós acabamos de ler aqui, ele em algumas traduções, a palavra desviaram aparece como a palavra recair. Eu estou usando essa versão da Nova Versão Transformadora porque é uma versão bem mais simples para compreensão. Ela é como a parafraseada, então fica mais simples para compreender. Se o verbo recair ou o verbo desviar quer dizer pecar, como está no versículo 6 aqui de Hebreus, então ninguém jamais se salvou, porque ninguém jamais se salvará também, porque não existe nenhuma pessoa neste mundo que não peca. Qual é o crente no mundo que não peca todos os dias? A própria Bíblia Sagrada, ela admite a eventualidade ou a possibilidade de pecados dos crentes. Em Provérbios 24:16, diz que o justo cairá muitas vezes. E em suas páginas, nós encontramos pecados dos discípulos de Cristo. Pedro pecou ao negar Jesus. Ali, enquanto se aquentava, perguntaram para ele disseram para ele que ele era um dos que andavam com Cristo, e ele negou o Senhor. Mais tarde, Pedro também pecou quando ele estava na região de Jerusalém, e Paulo narra na carta aos Gálatas que ele resistiu o Pedro face a face, porque o Pedro, sendo judeu, ele estava vivendo como gentio entre os gentios, mas quando os judeus chegaram da parte de Tiago, ele queria também pregar a lei para os gentios, dizendo que era necessário que esses circuncidassem, adicionasse a circuncisão para ser salvo, guardasse a lei de Moisés, que deveriam crer em Cristo, mas deveriam também guardar a lei de Moisés. Quando Pedro errou a primeira vez, ele ainda não tinha tido aquela experiência com o Senhor, não tinha pregado aquele sermão maravilhoso, mas da segunda vez ele já havia tido aquela experiência com o Senhor, teria pregado aquele sermão, já era um apóstolo, já estava viajando e levando o evangelho a seguir. Se nós admitirmos a interpretação que recair é a mesma que pecar ou desviar, nesse caso nem mesmo Pedro foi salvo. O sacrifício de Cristo foi inútil, porque ele pôde perdoar determinados pecados antes do homem conhecer a Cristo, mas não teve poder para continuar perdoando pecados dos homens após o seu sacrifício. O texto diz que se nós fazemos isso, nós condenamos o Senhor, crucificamos novamente o Senhor, recrucificamos ele e ainda expomos ele à vergonha pública, ou seja, ao vitupério, à zombaria. Essa interpretação faz com que o sacrifício de Cristo seja ineficiente. Hebreus capítulo 10, versículo do número 26 ao 31, eu quero ler com os irmãos aqui. Ele diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifícios que cubra esses pecados.
há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para aquele que insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou, e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 6, versículo 26 até o versículo de número 31. Se fosse verdadeira essa situação de que ao recair não há mais sacrifício e realmente não teria como se salvar, e o crente realmente perdesse a salvação, Cristo teria que estar morrendo a todo instante, e a cada dia, em favor de cada crente. Porque o sacrifício dele feito na cruz não seria o suficiente, era necessário mais sacrifício, um outro sacrifício, cada pecado um sacrifício para poder salvar esse crente. Entendendo que o verbo recair ou desviar-se do versículo 6 significa pecar, é o caso também de que nós devemos perguntar: o que é pecado? O que é pecado? Pecados são todos os pecados? Por exemplo, o pecado de adultério, ou da embriaguez, ou o pecado do roubo, ou do homicídio, o da mentira, o da irreverência no culto, o da gula, o da preguiça, o da omissão. O texto que nós citamos de Hebreus 6, do versículo 4 ao 6, e do 10, do 26 ao 31, não alude e não se liga a nenhum tipo desses pecados. Portanto, se recair ou desviar significa pecar, trata-se de todo e qualquer pecado. Então, nesse caso, usando isso como sinônimo, torna absolutamente impossível a salvação para qualquer pessoa, de vez que todos os crentes estão sujeitos à contingência de pecar. E voltamos a uma absurda conclusão de uma ineficácia, ou seja, que foi ineficaz o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estevão Lawson, num dos seus livros, Fundamentos da Graça, ele diz o seguinte sobre esse capítulo de Hebreus. Essa passagem que nós lemos de Hebreus 10, 26, é uma advertência que trata do pecado de apostasia, um abandono ou uma deserção intencional, ou seja, desertar do Evangelho. Apóstatas são aqueles que se movem em direção a Cristo, ouvem e entendem o seu Evangelho e chegam à beira, chegam perto da fé salvadora, mas então se rebelam e se afastam. O apóstata está fora da salvação porque rejeitou o único sacrifício que pode purificá-lo e levá-lo à presença de Deus. Apartar-se do sacrifício de Cristo deixa o pecador sem nenhuma alternativa salvífica. Isso faz paralelos com Mateus 12, 31. Considerar o sangue de Cristo como algo comum é a mesma coisa que dizer que seu sangue é impuro ou corrompido, e implicitamente declarar que Cristo foi um pecador e que seu sacrifício foi de alguém culpado. Esse pensamento é verdadeiramente blasfemo. Então vamos lá. Mas a Bíblia Sagrada tem vários textos que nos dão garantia de uma salvação. A Bíblia Sagrada tem vários textos que nos mostram que há uma segurança para aqueles que professaram a Cristo, para aqueles que receberam como seu Senhor e como Salvador. Nem ao menos, não existe nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, textos que permitem ou aludem ou ensinam perda de salvação. Perda de salvação é uma doutrina estranha que nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas, nenhum dos pais da igreja ensinaram. Nenhum dos pais da igreja concordava com esse ensinamento. Em João capítulo 6, versículo 39 e 40, está escrito assim: e esta
é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja bem, note-se, esta é a vontade de Deus, que todos aqueles que não era para Cristo perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. E que a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho pudesse ter a vida eterna. Veja bem, se esses que o Pai deu ao Filho e o Filho resgatou se perder, a falha agora é do Filho. Porque ele diz assim, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu. Depois ele diz assim, pois esta é a vontade do Pai, vontade de meu Pai. É a vontade de Deus, a vontade de meu Pai. Que todo aquele que olhar para o Filho e crer, tenha a vida eterna. Logo, se ao olhar e crer e receber o Filho tem a vida eterna e logo se perde, não é eterna. Deixa de ser eterna e passa a ser uma vida passageira. Em João capítulo de número 10, versículo 27 ao 29, está escrito assim, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. João capítulo 10, versículo 27 ao 29. Primeiro, as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Se você ouve a mensagem de Deus, ouve a palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Porque se você quiser ouvir Deus falar, leia a palavra de Deus. Deus fala por meio da sua palavra. Se você quer ouvir Deus falar em voz alta, leia a Bíblia Sagrada em voz alta. E você vai ouvir Deus falar em voz alta. O texto diz que as ovelhas ouvem a voz do Senhor, Ele as conhece e elas seguem Ele. Ele lhes dá a vida eterna, não é passageira. Se perde, deixa de ser eterna. E elas nunca morrerão. E ele diz assim, ninguém pode arrancá-las de minha mão. Quando Jesus diz, ninguém pode arrancá-las de minha mão, é lógico que, em exceção, tem o Pai, tem o Espírito Santo, que teria poder para arrancá-las da mão do Filho de Deus. Mas esses, porque trabalham em uma triunidade, em um plano pleno, entre três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não arranca da mão de Cristo, o Pai não arranca da mão do Filho, e o Filho nunca vai perder. Assim, aqueles que ele salvar, com certeza serão realmente salvos. Ele diz assim, pois meu Pai as deu a mim. A razão que não se perde a salvação, porque os salvos é um presente que o Pai deu ao Filho. É o que o texto está dizendo no versículo de número 29. Pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todo. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O interessante desse texto que eu estou lendo com vocês aqui, parafraseando, falando bem de forma paulativa, é que quando Jesus disse assim, ninguém pode arrancá-las da minha mão, ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai, isso significa que nem mesmo aquela pessoa que crê em perda de salvação consegue perder a sua própria. Porque ninguém pode arrancar uma ovelha da mão de Deus. Ninguém pode arrancar uma ovelha da mão do Filho de Deus. Lá em Romanos 11, 29, há um texto que eu acho maravilhoso falando sobre esse assunto, pois ele diz, pois as bênçãos de Deus e seus chamados jamais podem ser anulados. Pois os dons e a vocação de Deus não podem ser revogados. Se Deus chamou, realmente está chamado. E ninguém pode anular o chamado que Deus faz na vida de um salvo. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, diz assim,
Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Irmãos, preste atenção. Suponhamos que eu pego na mãozinha da minha netinha de 5 aninhos de idade e resolva atravessar uma rua muito movimentada, com carros indo e vindo em alta velocidade, e fosse até o meio dessa rua, e lá no meio dessa rua soltasse a mão dela e dissesse para ela: agora termine de atravessar a rua sozinho. Eu seria um grande irresponsável. Por quê? Porque eu segurei ela pela mão, disse que ia conduzir ela até o final, mas quando chegou no meio do caminho, eu desisti da condução. Olha, se eu, sendo um homem mau, nascido em pecados, em que a depravação total me alcançou como todos os homens pecaram, eu também fui concebido em pecados, eu não teria coragem de fazer isso com uma pessoa, muito menos o nosso Deus. Há determinadas pessoas que pensam que o nosso Deus, ao salvá-lo, ele simplesmente chamou ele para dar uma volta no quarteirão e depois vai deixar ele fazer o resto sozinho. Não, irmãos. A condução desse caminho para chegar na glória é do princípio até o fim, com o nosso Deus segurando na sua mão. E o nosso Deus não solta a sua mão, porque aquele que iniciou a boa obra é aquele que vai terminar a boa obra. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele diz assim: Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos, na vinda do nosso Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 5, o texto diz assim: meus filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Com esse versículo eu fecho os nossos comentários. Jesus disse que nos daria a vida eterna. Se eu perder a vida que ele pode me dar, ela deixa de ser eterna e passa simplesmente de ser uma vida temporária. Segundo, ele vai me conduzir até o final. O nosso Senhor não é aquele que, para salvar, eu vou dar um outro exemplo, como se estivesse construindo uma ponte. Ele faz a metade da ponte e a outra metade da ponte ele te dá a colher de pedreiro, a areia, o cimento, a água e o tijolo e diz: agora constrói o resto da ponte para chegar do outro lado. Não, meu querido. O nosso Senhor é aquele que te salvou e que vai te conduzir até do outro lado, porque Ele é um Deus fiel. Ele prometeu e Ele cumpre. Bem, deixo bem claro com esse texto: não existe na Bíblia Sagrada perda de salvação. Aí você pode me dizer assim: mas irmão Cláudio, e aqueles que fizeram parte do grupo e nunca foram salvos? Bom, esse grupo é aquele grupo em que o apóstolo está dizendo que provaram, foram iluminados, receberam algumas coisas da parte de Deus e caíram, ou seja, voltaram para trás. Por qual razão? Porque eles nunca realmente foram convertidos. Primeira coisa. E segundo, eles não serão salvos porque eles nunca foram salvos. Porque aqueles que forem salvos não podem perder a salvação, porque o Filho de Deus garantiu que a salvação é eterna. Você que assistiu esse vídeo até o final, eu te agradeço e peço para você dar um like. Mostre para alguém que acredita em perda de salvação, né? Ainda falta nós falarmos ainda sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, se um salvo blasfema contra o Espírito Santo. Tudo isso nós vamos colocar para vocês nos próximos vídeos. Que Deus em Cristo te abençoe, em o nome de Jesus.